Bom, o item 5 do nosso material didático, perseguição católica e as navegações. Olha só, irmãos, nós estamos chegando num período da história que a Europa, né, principalmente Espanha e Portugal, agora eles conseguiram se livrar do domínio muçulmano, tá bom? Conseguiram se livrar do domínio muçulmano. E aí, vou espirrar. Pois bem, então a Igreja Católica, a Espanha, tinha conseguido se livrar do domínio muçulmano, né? E vocês sabem uma coisa importantíssima, que a libertação de Portugal e Espanha foi feita, na verdade, pelos Cavaleiros Templários. Vocês podem pesquisar, que é isso que a história comprovou hoje. E a história comprovou também que, inclusive, a maçonaria ela é uma continuação dos Cavaleiros Templários, né, que diziam que eram gnósticos, né, e praticavam satanismo. Bom, mas foram eles que, fugindo daquele outro acordo do Papa com o rei da França, para o rei da França se livrar das dívidas com os Cavaleiros Templários, né, já tinham se passado quase 200 anos, para se livrar da dívida, o Papa declarou os Cavaleiros Templários como satanistas. E aí eles tiveram que fugir, uma grande parte se escondeu com uma grande quantidade de dinheiro, de riqueza. Então o que eles fizeram? Eles foram para a Espanha e para Portugal e lá montaram a Ordem de Cristo. Tá bom? Pedro Álvares Cabral, ele era dessa Ordem de Cristo, ou seja, Pedro Álvares Cabral ele era um templário, né, que nesse período se identificava como Ordem de Cristo, mas eram os mesmos cavaleiros do templo. E o que ocorre? Os templários, eles dominaram a arte da navegação, porque os templários, eles dominaram Jerusalém, aquela região, e eles aprenderam todas as técnicas de construção de navios, né? Então, eles é que ajudaram Portugal e Espanha a vencer os muçulmanos, expulsaram eles da Península Ibérica, e depois que eles expulsaram, agora nesse período, eles estão usando esse conhecimento deles de navegação, e segundo muitos historiadores, estão usando o conhecimento também dos mares, até da existência de continentes, que seriam as Américas. Que eles já teriam esse conhecimento. Muitos historiadores defendem isso. Ok? Porque é algo que nós vamos falar também, como esses povos chegaram aqui nas Américas. É algo que eu vou falar um pouco mais à frente com vocês. Tá bom? Então, os templários, com seus conhecimentos de navio, eles é que vão, vamos dizer, iniciar a navegação do mundo, a exploração nesse período aqui que está sendo explorado, a América do Sul, a América do Norte, a América Central, começou pela América Central, mas também já está começando a explorar a Índia, tá bom? Já vão começar a fazer viagens para vários continentes, e isso vai fazer o quê? Isso vai levar ao catolicismo e vai levar o quê também? Vai levar à Inquisição Católica. Então, a Inquisição Católica ela está matando na Europa. Acredite, quando ela chegar lá na Índia, sabe o que ela vai encontrar lá na Índia? Ela vai encontrar judeus lá, então ela vai perseguir judeus lá também. Então, onde ela chegar, a Inquisição Católica, ela vai então estar perseguindo hindu lá na Índia, diz também judeu. História de anabatista, eu não ouvi falar de igrejas anabatistas lá na Índia, que tenham sido perseguidos pelos católicos, tá bom? Mas hindus e judeus, eles vão perseguir, tá ok? Bom, então, ano 1512 da era cristã.
Os padres católicos acompanhavam as caravanas espanholas e portuguesas e, fazendo uso da teoria da guerra justa de Agostinho de Hipona, defendiam a conversão, ainda que sob tortura e morte dos cativos. Irmãos, se vocês forem na internet procurar teoria da guerra justa e a ocupação das Américas, a colonização das Américas, vocês vão encontrar um monte de teses de mestrado, tudo tratando dessa questão, porque era a justificativa que a Igreja Católica tinha para matar as pessoas. Não, nós temos que fazer isso. Olha, o Santo Agostinho de Hipona escreveu, tá aqui, olha. Tá bom? Então eles tinham que defender isso. Bom, eu separei aqui um caso que eu chamo emblemático, né? Um dos casos emblemáticos foi do chefe nativo de Cuba, chamado Hathaway. Ele foi morto em 1512. Não sabe quando ele nasceu, por isso eu botei aí pontinho, né? Reticências e tal, até 1512. Tá bom? Pois bem, veja o que o historiador Sierra, é um livro em espanhol que tem A Lenda de Hathaway, né? ou A Legenda, né, de Hathaway, um homem de destaque. Ele era um chefe tribal aqui da região de Cuba. Em 1512, os espanhóis já estavam aqui. Tá bom? Os espanhóis já estavam aqui e eles estavam, no caso, colonizando e obrigando que esses povos adotassem a religião católica. Então, aqui começa a aumentar o número de documentos, porque, como eu falei para vocês, antes da Reforma Protestante e antes das navegações também, a Igreja Católica matava no campo, ela ficava com os documentos, praticamente ninguém podia questionar nada. Ok? Mas agora já vai começar a ter, por exemplo, um novo mundo. Nesse novo mundo, regiões de comércio, lá também alguns locais vão ter também, por exemplo, ingleses, e aí vai ter inglês anotando coisas do catolicismo e os católicos anotando as coisas dos protestantes ingleses. Então acaba que eles, no final, eles se denunciam, tá bom? Pois bem, então veja a história esse chefe tribal de Cuba, que é uma pessoa até hoje, é inspiração para os cubanos. Os cubanos que vão para a escola, naquele ensino esquerdista, eles dizem o seguinte: olha aí, o cristianismo matou, né, o nosso chefe tribal quando ele chegou aqui. Nós temos que dizer para eles que não foi o cristianismo que matou. Quem matou foi a Babilônia apocalíptica, né? Uma religião pagã disfarçada de cristianismo. Então veja o que esse historiador diz. Ele diz que o chefe, né, dos cubanos, né, no lugar de morte, ele falou o seguinte para as pessoas: aqui está o Deus que os espanhóis, católicos, né, adoram. Por este eles lutam e matam. Por isso eles nos perseguem, e é por isso que temos que jogá-los no mar. Eles nos dizem, esses tiranos, que adoram um Deus de paz e igualdade, e ainda usurpam nossa terra e nos fazem seus escravos. Eles nos falam de uma alma imortal e de suas recompensas e castigos eternos, e ainda assim roubam nossos pertences. Seduzem nossas mulheres, violam nossas filhas. Incapazes de nos igualar em valor, esses covardes se cobrem de ferro que nossas armas não podem quebrar. Quando um padre, isso aí foi as palavras desse Hathaway, né? Bom, aí eu comento agora. Quando um padre perguntou a Hathaway se ele queria ir para o céu, ele respondeu. Aí essa obra, a mesma obra, ela comenta: o cacique então disse sem pensar que não queria ir para lá, mas para o inferno, para não estar onde eles estavam e onde não veria gente tão cruel. Como que realmente os espanhóis eles chegavam para explorar, tá bom? E a Igreja Católica também chegava para explorar, porque todo mundo que a partir de agora vai ter que aceitar a religião católica, senão morre. E as pessoas que antes
quando iam fazer sua cerimônia pagã da morte de alguém, era de graça, né? Era de graça. Agora eles vão ter que pagar para a Igreja Católica. Vão ter que pagar para nascer e vão ter que pagar para morrer. O comentário prossegue. Quando os cubanos ouviram as mentiras do comunismo, que defendiam uma liberdade da opressão católica, eles aceitaram imediatamente, pois a sua história era marcada por torturas e mortes com aval das autoridades católicas. Infelizmente, os cubanos, como muitos outros, olham para as obras da Babilônia apocalíptica pensando se tratar da igreja cristã. Bom, o comunismo, todos os países que ele dominou, o que eles diziam, o que eles pregavam? Eles pregavam que o cristianismo tinha que ser controlado. Por quê? Porque eles diziam que o cristianismo sempre esteve do lado dos ricos, o cristianismo sempre esteve do lado dos poderosos. E isso não é verdade. Então eles chegam a essa conclusão devido a histórias como essas. Então, acontecendo em Cuba, um herói, né, um habitante original daquela região, né, quando o cristianismo chegou aqui, o cristianismo massacrou eles. É isso que a história conta. Nós temos que dizer que não, esse não era o cristianismo, essa é a Babilônia apocalíptica. O trabalho dela é difamar o verdadeiro cristianismo. O comentário prossegue. Os católicos obrigaram os nativos a adotarem uma nova fé que defendia novas regras para sua alma ser tirada do lugar de sofrimento. E ainda cobram para executar os rituais dessa nova fé. Tá bom? Um exemplo, vou contar para vocês. Cada povo aqui das Américas, né, eles tinham uma lenda sobre morrer, como é que era depois da morte, e eles tinham expressões que eles usavam como lugar de descanso. Lugar de descanso era um termo, né, que era utilizado, né, normalmente entre eles, tá bom? Lugar de descanso. E o que ocorre? Era um sinônimo de paraíso, né? E tem muitas histórias até interessantes, vou contar uma para vocês. Uma das culturas mais ricas aqui das Américas, a dos Incas, mas era muito comum também na América Central, no atual México, Guatemala, eles acreditavam em uma divindade que era uma serpente. Né? Uma serpente. E essa serpente, cada pessoa que morria, a alma era presa por essa serpente. E só tem um animal que enfrenta a serpente, né? Um animal muito ágil, que é o gato, o puma, né? Muito comum aqui nas Américas, também chamado de onça, mas aquela onça parda, o puma, que é mais comum no restante das Américas. E aí, na lenda deles, eles diziam que a pessoa morria, depois de um determinado tempo, o puma ia lá, tomava a alma da serpente e entregava para um pássaro, que era o côndor, né? E esse côndor, então, levava a alma da pessoa para o lugar de descanso. Tá bom? Isso era de graça, né? Isso era de graça. A pessoa morria, tá bom? Até que eles ficavam esperando. Passou um côndor voando, eles falavam, ih, nosso amigo escapou, a onça foi lá e tomou a alma do nosso amigo. Por isso tem até uma música, é o Condor Pasa, ela é muito famosa entre os espanhóis porque contava essa lenda antiga, né? Então isso era de graça, mas agora a Igreja Católica fala que não. Olha, para a sua alma ser tomada da serpente, tá bom? Ser tirada do lugar de sofrimento, só quem faz isso é o padre. É só o padre que faz e você tem que pagar por isso, tá bom? E também quando a pessoa nascia, né? Ia só o cacique lá, sei lá, jogava uma fumaça na pessoa, qualquer coisa, pronto, tá com vida. Aí tinham vários rituais, mas agora também eles tinham que pagar. Não, o teu filho que nasceu, ele está carregado de pecado original, e tem que ser tirado esse pecado, e é tanto. Não? Então, veja o que o historiador vai falar
né? A continuação do texto aí, o que é que o historiador vai falar? Eu continuo, né? Estou agora na página 14. No paganismo que dominava as Américas, o passar para outra vida era gratuito, mas com os católicos eles precisavam pagar bem caro. O historiador Eduardo Galeano, em sua obra Veias Abertas da América Latina, diz, em Havana, Cuba, né? O juro real do dinheiro era 8 vezes mais alto do que o legal. Em todo o território de Cuba, a tarifa dos batismos, dos enterros e das missas subia na proporção da incontrolável carestia de negros e de bois. Ou seja, ele está falando desse período, né? Esse livro está contando esse período exatamente que a Igreja Católica veio com os espanhóis e essa cobrança. Então, a Igreja Católica também enriqueceu muito exatamente com essa coleta de dinheiro. Quem já foi no Vaticano diz que tem parede lá de ouro. Não sei se vocês sabem de onde vem a expressão Santo do Pau Oco. Por que Santo do Pau Oco? Porque o governo português, né, a coroa portuguesa, ela prendeu diversos padres saindo do Brasil, levando um santo para Roma. Não, esse navio aqui ele vai levar um santo para Roma. Só que começaram a desconfiar, era muito santo indo para Roma. Não? E aí começaram a desconfiar os santos, um santo de madeira, ele era oco por dentro. Então eles colocavam ouro ali escondido, aí colocava aquele santo de madeira e chegava lá em Roma. Então a Igreja Católica provado que tirou muito dinheiro do Brasil, até fraudando a coroa portuguesa dessa maneira, né? Então a Igreja Católica era uma grande arrecadadora. Não? Falei para vocês 2 aulas atrás que a região da atual República Tcheca, ali no século XV, 1450, a Igreja Católica era a dona de metade das terras do país. Era dona de metade das terras do país. Então, dá para ver o poder que ela era, né? E aí, claro, tinha uma briga política tremenda. E como eu disse para vocês, esse período ele é dominado por 2 famílias de políticos da Europa. Os Borges e os Médicis. Os Borges e os Médicis. Né? E os Médicis, além de políticos, eles eram banqueiros. Eles eram banqueiros. E o que eles estão lucrando por toda a Europa, eles agora também já lucram na Índia, aqui nas Américas. Não? Porque vão lucrar não só com ouro, mas também onde eles chegarem, para eles virem junto com o governo português e com o espanhol também havia um acordo, quando chegasse aqui tinha que dar um território bem grande para eles. O que não faltava aqui era território. Por isso que até hoje a Igreja Católica ela ganha dinheiro ali na Praça Pio X, no centro da cidade. Há 500 anos atrás aquilo ali era só mato, né? Então a coroa portuguesa entregou uma grande quantidade de terra para a Igreja Católica. Com o tempo eles foram construindo e no acordo eles têm que pagar um dinheiro até hoje à Igreja Católica. Os prédios construídos ali em volta da Praça Pio X, até hoje eles têm que pagar impostos, um valor à Igreja Católica. Conheci pessoas que trabalhavam em imobiliária no centro, e é verdade. Então, assim, a quantidade de arrecadação no mundo não dá para nós medirmos. Tem livros escritos na Europa que eles dizem, olha, não tem como calcular a riqueza da Igreja Católica. Porque só a riqueza que ela tem em obras de Michelangelo, né, são obras que você não tem como dar um preço para ela. Obras que não tem como dar um preço para ela. Então ela estava aqui arrecadando já. O comentário prossegue.
A religião dos incas, astecas, maias e outros povos da América possuía uma grande similaridade com a religião católica, culto aos mortos, que envolvia a crença na purificação da alma após a morte. Essa era a característica da religião da Babilônia. E assim a religião católica é bem recebida pelos pagãos das Américas. Né? Os irmãos viram o que eu estou mostrando para vocês? Eu estou dizendo para vocês que a Bíblia diz que lá é cerca de 2000 a.C., 2200 na verdade, surgiu a religião da Babilônia, a religião com Nimrod. Ok? Surgiu essa religião. E essa religião ela se espalhou pelo mundo. A religião aqui das Américas ela tem a mesma característica da religião da Babilônia que é relatada no mundo da Bíblia, dos cananeus. Era a mesma religião da Babilônia. Qual era a semelhança entre eles? A invocação ao mundo dos mortos. Essa era a semelhança entre eles. Quando chega aqui nas Américas, a religião é a mesma. Tanto que eu sempre falo para vocês, vai na internet e pesquisa sobre um avivamento na religião dos antigos astecas. A religião da invocação ao mundo dos mortos. Eles estão voltando a praticar aquela religião. E aonde que eles vão praticar aquela religião agora? Na Igreja Católica. Aí para vocês entenderem por que nós não podemos ter saído da Igreja Católica. O comentário prossegue. Duas vertentes da religião de Babel, que é Babilônia, né, se encontram no momento do descobrimento da América. E a vertente que possui aparência cristã dominará. Bom, eu tenho falado para vocês que a Igreja Católica, o poder concedido a ela é um poder assim anormal, porque você veja, o paganismo celta teve que dobrar o joelho diante dela. E não foi conversão com a palavra de Deus, não. Foi conversão através de guerra. A mesma coisa o espiritismo africano, a religião dos romanos, a religião dos cananeus, a religião dos incas, astecas, maias, todos eles tiveram que dobrar o joelho diante da Igreja Católica. Na base da força, que então não é uma conversão cristã. Então não é uma conversão cristã. Na verdade, por que o inimigo valoriza tanto essa igreja disfarçada, esse disfarce de igreja? Porque essa é talvez a melhor maneira de enfrentar o cristianismo seja difamando ele, inventando coisas contra ele. Talvez essa seja a única maneira de enfrentar o cristianismo. Então a Igreja Católica ela faz o quê? Ela vive para dar motivos para as pessoas inventarem coisas contra o cristianismo, como é o caso dos cubanos, dizerem que o cristianismo oprimiu eles, quando na verdade o cristianismo não oprimiu eles. Então viram? A Babilônia apocalíptica está cumprindo o propósito dela, difamar o verdadeiro cristianismo. O comentário prossegue. É uma interessante pergunta a ser feita. Como a religião da Babilônia chegou às Américas? Bom, os irmãos sabem que a questão de como os povos chegaram nas Américas é assim, bem discutido. Alguns falam em milhões de anos, todos aqueles chutes que eu não acredito não. Hoje existem estudos que mostram que, por exemplo, os vikings com navios que não eram tão grandes quanto os navios dos fenícios, os navios vikings não eram tão grandes quanto os navios fenícios, e os navios vikings chegaram nas Américas. Quando? Segundo historiadores, próximo do ano 1000 da era cristã. 500 anos, eles até falam, 500 anos antes de Colombo, os vikings chegaram na região dos Estados Unidos. Tá bom? Os fenícios, por sua vez, eles tinham, nos dias do Novo Testamento, eles tinham navios maiores que o navio dos vikings. Nos dias de Salomão, lá em 950 a.C., Salomão fez negócio com os fenícios tinham navios maiores do que os vikings nos anos 1000.
Então, os fenícios podem ter chegado aqui nos dias, né, até de Salomão, ou 500 anos antes de Cristo, 300 anos antes de Cristo, e os fenícios, de alguma maneira, eles continuaram, vamos dizer, existindo, né? O conhecimento deles continua existindo, o conhecimento de navegação. Como eu disse para vocês, numa aula anterior, os cavaleiros templários, aquele tempo que eles viveram em Jerusalém, eles eram, vamos dizer assim, realmente pessoas muito bem preparadas, né? Muito bem preparados, tanto em termos atléticos, como em termos de estratégia de guerra e também de conhecimentos de navegação. Tanto que, como eu disse para vocês, Portugal só teve aquele domínio sobre as navegações por conta dos templários. E hoje é praticamente um consenso entre os historiadores que o nome Portugal foi dado pelos templários. Portugal seria Porto do Grau. Foi um local que ficou no controle dos templários por eles lutarem junto com os reis. Então, realmente eles influenciaram, tá certo? Então, pode ter chegado também com esses cavaleiros templários fugindo de Roma e da França, porque o Papa fez aquele acordo com o rei da França para acabar com a dívida que o rei da França tinha com os templários. Decretou eles como satanistas. Bom, isso foi 200 anos antes disso. E depois dessa fuga deles, com esse conhecimento de navegação, pode ter sido nesse período que eles chegaram nas Américas. Então, pode ter sido nesse período que eles chegaram nas Américas. Então, é um período que eu vou falar para vocês. Desde 1000 a.C., os fenícios, no meu entender, tinham condições de chegar nas Américas, já que eles tinham navios maiores do que os vikings tinham no ano 1000 depois de Cristo. Então, se no ano 1000 depois de Cristo os vikings chegaram nas Américas, então os fenícios lá em 1000 a.C., 900 a.C., pode ter chegado também, já que eles tinham navios maiores. Mas é uma pergunta interessante. No meu entender, a explicação para os povos aqui nas Américas é essa. Se for chegar aí com um evolucionista ou com um liberal teológico, ele vai dizer que isso aí foi há uns 10 mil anos, 15 mil anos. Eu já vi, infelizmente, cristãos pregando isso, mas não pode ser. A vida aqui nas Américas tem que ter surgido depois do dilúvio. Ora. O dilúvio, segundo a Bíblia, ocorreu quando? Próximo de 2300 a.C. Então, a vida nas Américas surgiu depois disso. Pode ter tido alguém habitando aqui antes do dilúvio? Pode. Pode, porque foram 1700 anos de Adão até o dilúvio. Então, nesse período que os homens viviam 300, 600 anos, os homens podem ter chegado nas Américas. E existem na internet aí hipóteses falando sobre isso, que os sumérios, que é um povo que viveu antes do dilúvio, tá bom? Na Mesopotâmia, provavelmente os descendentes de Sete, os sumérios teriam estado ou encontraram escrita suméria aqui na região dos Andes, mas achados que ainda estão para ser confirmados. Mas não é impossível que eles tivessem estado aqui. Não é impossível. Não? Bom, então eu comento o que eu acabei de resumir para vocês, né? Prosseguindo, final da página 14. Sabemos que a religião da Babilônia nasceu há cerca de 4.300 anos, ou seja, cerca de 2.300, 2.200 antes de Cristo. Tá bom? Então, 4.300 anos contando de nós. Estou contando a partir dos nossos dias, porque essa conquista das Américas ocorreu há 500 anos atrás. Então, para você dimensionar, 500 anos atrás, os europeus encontraram esses povos aqui praticando a religião da Babilônia. Quando que a religião da Babilônia tinha sido fundada? Cerca de 4.300, 4.200 anos atrás.
Tá bom? Então é tempo de sobra, e nós vemos que tinham povos que tinham recursos para chegar aqui pelo mar. Okay? Bom, então nasceu há cerca de 4.300 anos na rebelião da Torre de Babel. Há cerca de 3.500 anos, no ano 1500 a.C., desenvolveu-se uma civilização que era uma grande representante dessa religião. Esse povo ficou conhecido como fenícios, sidônios, cartaginenses, exatamente aqueles que Salomão negociava com eles, que eu estava falando para vocês, que os fenícios eles tinham barcos maiores do que os dos vikings. Então eles podem ter chegado aqui nas Américas nos dias de Salomão. Inclusive, existem livros escritos propondo que os fenícios estiveram aqui nas Américas. Os fenícios teriam estado aqui nas Américas e que a Pedra da Gávea teria inclusive partes entalhadas, teriam inclusive partes entalhadas, e que seria a obra dos fenícios. Seria a obra dos fenícios. E tem algo lá parecido com uma escrita fenícia, que tem alguns especialistas que veem realmente seria uma escrita, não seria realmente uma escrita, só que desgastada pelo tempo. Vocês podem ver isso que vocês vão encontrar. Então, inclusive tem livro, por exemplo, que fala que o rio Solimões teria sido dado em honra a Salomão. Esse nome Solimões seria em honra a Salomão. Então existe uma série de hipóteses, mas professores conceituados que falam que tudo indica que os fenícios estiveram aqui nas Américas, tá bom? Então eles que teriam trazido essa religião da Babilônia para cá, tá bom? E esses fenícios, então, você lembra esse nome aqui, olha, sidônios. Quem é que aparece na Bíblia como sidônios? Jezabel. Tá bom? Fenícios e sidônios é o mesmo povo. Aquela região praticava a religião de Baal, a religião da Babilônia, a religião que nasceu na Torre de Babel, era praticado pelos fenícios, pelos sidônios, que também eram chamados de cartaginenses. Tá ok? Eu comento. Eram seguidores da religião da Babilônia e tiveram em Jezabel um dos seus representantes na história bíblica. Eles foram os grandes navegadores do mundo antigo e devem ter trazido a população que os europeus encontraram ao descobrir as Américas. Descobrir entre aspas, né? Ok? Uma grande evidência de uma chegada recente dos povos nas Américas é a teoria científica que ficou conhecida como Eva mitocondrial. Essa teoria é fundamentada em estudo de DNA humano, através de códigos que as mães passam só para os filhos do sexo masculino. Bom, então essa teoria, se você for pesquisar Eva mitocondrial, aqui eu estou resumindo ela diz o seguinte, que a mãe, ela passa uma codificação, e não é para todos os filhos, não, filhos e filhas, né? Tem codificação que ela passa só para os filhos do sexo masculino. Ela coloca um código dela ali, né? Como dizendo, eu sou a mãe desses, fui eu que gerei esses homens, tá bom? E isso a ciência pode olhar para esse DNA, coisa maravilhosa, irmãos. A ciência pode olhar para esse DNA, se pegar o meu DNA, vai encontrar milhares desses códigos, até que vai encontrar o código número 1. Aí você encontra quando viveu a sua mãe original. Então essa teoria diz que toda a humanidade existente hoje, isso já foi testado em todos os continentes, você pega um indígena aqui, pega um africano, um asiático, todos eles têm uma mãe em comum. Quando teria vivido essa mãe, mais ou menos? Há cerca de 3.500 a 4.000 anos. É quando teria vivido essa mulher, que ela passou esse código para os filhos do sexo masculino. Tá bom? E aí eu digo, quem seria essa mulher? O que acontecia há 4.000 anos
era a mulher de Noé, então, que estava passando o código dela para os seus 3 filhos que iriam povoar a terra. Tá bom? Vocês vão encontrar na internet, eu tenho que fazer um pouquinho de apologética aqui no meio da aula de história da igreja, desculpe, mas vocês vão encontrar na internet alguns apologistas aí defendendo que essa Eva mitocondrial seria realmente a Eva, mulher de Adão. A ciência deu esse nome, Eva mitocondrial, mas quem seria essa mulher que é mãe foi a mulher que gerou, né, toda a humanidade atual, que dos filhos dela veio toda a humanidade atual. Essa mulher eles conseguem computar, viveu cerca de 4.000 anos. Quem é que vivia nessa época? A mulher de Noé. Aí eles falam, aí tem alguns que até acusam, então existe uma incompatibilidade, porque existe o código, tipo Adão mitocondrial, existe um código também que o homem passa para todos os seus filhos. Ou seja, o homem que seria pai de toda a humanidade. Passa tanto para homem quanto para mulher, passa para todos. E esse teria vivido há cerca de 6.000 anos. Bom, mas tudo bem. Se passa para todos, tanto homem quanto mulher, então esse pode ser o primeiro Adão. O Adão, esposo de Eva, né, criado diretamente por Deus. Mas se é uma mulher que ela gera o filho e ela coloca um código dizendo eu sou a mãe desse filho, e a partir disso, né, nós teríamos que dizer o seguinte: a mulher que gerou todos os herdeiros, né, desse código por filhos do sexo masculino, eles têm que ser os filhos da mulher de Noé. Tá bom? Tem que ser os filhos da mulher de Noé, na minha interpretação. E o tempo bate, né? Bom, o comentário prossegue. Falei, né? Esse povo ficou conhecido como fenícios, sidônios, cartaginenses, eram seguidores da religião da Babilônia e tiveram em Jezabel um dos seus representantes na história bíblica. Eles foram os grandes navegadores do mundo antigo. Desculpe, eu peguei lá em cima, estava aqui embaixo, Eva mitocondrial. Essa teoria é fundamentada em estudo do DNA humano, através de código que as mães passam só para os filhos do sexo masculino. Através deste código, foi identificado que a mãe de todos os habitantes da Terra viveu há cerca de 3.500 a 4.000 anos. Segundo a Bíblia, nesse tempo vivia a esposa de Noé. Então, coloquei aí para vocês um pouquinho de apologética em aula de história da igreja, porque tem algumas pessoas que me questionam, então é importante você saber, né? Como os povos vieram aqui para as Américas. Nós sabemos que eles praticavam a mesma religião da Babilônia, a mesma religião do purgatório, da invocação ao mundo dos mortos, eles praticavam essa mesma religião. Usei com vocês como evidência que há 1.000 anos atrás, no ano 1000, os vikings, com barcos médios, vou chamar assim, é provado hoje que eles chegaram nas Américas. E falei para vocês que no mar Mediterrâneo tinham povos, os fenícios, que eles, há 3.000 anos, eles já tinham navios maiores do que os navios dos vikings. Nos dias de Jesus, há 2.000 anos, eles tinham navios maiores do que os navios dos vikings. Então, não é impossível que eles tenham chegado, o mais provável é que eles tenham chegado nas Américas, né? Bom, mas na essência eu estava falando com vocês que aqui nas Américas a Inquisição veio junto. Então, por isso, contando a história de um nativo que foi morto por não aceitar a doutrina católica. E aqui no Brasil também vai acontecer a mesma coisa. Os indígenas, depois os africanos, todos eles serão obrigados a seguir o catolicismo. Se eles praticassem a religião deles, eles eram mortos. É por isso que você passa, tá num ônibus, aí se você olhar tem um terreiro, um espírita, né? Um terreiro espírita africano, e você encontra lá um santo católico, São Jorge. Por quê? Porque
a Igreja Católica obrigava os africanos a compatibilizar a religião deles com a religião católica. Não, você agora é católico. Não? Para o africano que precisava fazer invocação ao mundo dos mortos, fazer isso no espiritismo antigo ou no catolicismo, era praticamente a mesma coisa. A diferença é que antes era de graça, agora ele tinha que pagar. Não? Mas era a mesma coisa. O paganismo é o mesmo. O comentário prossegue. Além das Américas, a Inquisição Católica foi levada também à Índia. Vocês sabem que Portugal, Espanha, eles começaram a liderar a exploração marítima, não? E foram os portugueses, né? Graças ao conhecimento dos templários, foram os portugueses que conseguiram chegar primeiro no caminho das Índias, né? Eles se orgulham até hoje desse feito, né? Então, e quando eles chegaram lá na Índia também, eles levavam o catolicismo, é claro. E onde eles dominavam, e quando eles chegaram lá, eles chegaram com armas mais avançadas, né, armas de fogo. Por que os nativos de Cuba não resistiram a eles, né? Até o líder tribal falou, eles tinham armas superiores. A mesma coisa lá na Índia, olha. Você vai querer lutar? Eu tenho uma arma, você tem espada, eu vou querer lutar. Dava um tiro, né? Não, então o outro, não, então tudo bem, eu vou ser católico. É por isso que você tem o catolicismo na Índia, ele super, vamos dizer, difundido e praticado juntamente com a religião hindu. Eu vou até procurar aqui depois, mas vocês podem procurar na internet, esse ano de 2025, ele teve um encontro lá na Índia, que é um encontro que ocorre de tempo em tempo com todos os feiticeiros, né, do hinduísmo no mundo. E você pode ver, os templos católicos são usados naturalmente em todos esses cultos indianos, como é usado aqui na Bahia, como é usado, né, no México. Então, por isso que eu falo isso, eu tenho que enfatizar que eu acho inacreditável a Assembleia de Deus estar tropeçando, né, dizendo que nós saímos dessa instituição. Mas veja, eu cito aqui então um historiador, Charles River. Ele escreveu uma obra, A Inquisição Espanhola e a Inquisição Portuguesa, a história e o legado das instituições mais infames da Igreja Católica. É um livro que eu recomendo vocês a ler. Ele tem dezenas de histórias, eu extraí algumas aqui para vocês, né? E vocês também têm dezenas de livros que contam essas histórias do que era feito, né? Então veja, ele diz: não há nada que iguale o desacordo para estabelecer o Santo Ofício, como era chamada a Inquisição, tá bom? Em Goa. Goa, o que é? Goa é na Índia, tá bom? Goa é uma região da Índia, tá bom? O Santo Ofício em Goa, onde todas as circunstâncias e considerações tornaram obrigatório evitar a severidade religiosa para com os homens ignorantes, recentemente convertidos, e em um lugar onde o comércio era administrado por várias nações, tanto quanto aos credos, bem como em cores e origens. E ele vai descrevendo como era essa Inquisição. Eu extraí alguns trechos, né? Ele diz, olha, cada vez que se abria o portão da prisão, os presos estremeciam de medo ou de esperança esmaecida. Eles foram amarrados com cordas à casa de tortura. E enquanto desciam os degraus tortuosos, seus gritos eram abafados. Em meados do século XVI, a Inquisição era uma instituição difundida e onipresente em toda a Europa. E em pouco tempo, os santos ofícios foram estabelecidos nos territórios ultramarinos portugueses e espanhóis, da América Central e do Sul, bem como nas ilhas do Cabo Verde e São Tomé e Príncipe, né? E pense, o reino de Portugal e da Espanha, eles tinham uma dívida com o papado, porque foi o Papa que conseguiu livrar eles da dívida com os judeus.
Eles conseguiram tomar a terra tudo de volta dos muçulmanos. Na hora de pagar os judeus que emprestaram dinheiro, eles armaram com o Papa. Então, nós sabemos que foi o Papa que favoreceu até para dividir a América entre Portugal e Espanha, tanto que a França não aceitou. A França vai invadir até a Baía de Guanabara. Calvino, nós veremos, ele manda pessoas invadirem a Baía de Guanabara, né? Tá bom? Mas então, esses dois reinos, Portugal e Espanha, eles tinham uma dívida com Roma, com o papado. Então, por isso que onde eles vão, eles levam o catolicismo. E, claro, o catolicismo vai ganhando terra e arrecadando. Porque em todas essas terras, as pessoas são obrigadas a entrar para o catolicismo e agora são obrigadas a pagar para nascer, pagar para casar, pagar para morrer, pagar para ser tirado do purgatório. Então, é um paganismo misturado que ainda explora as pessoas, né?